Fala, meus queridos! Tô começando então a gravar agora meio que um daily vlog. Eu vou começar a produzir conteúdo pro YouTube. Eu tô prestes a me mudar de cidade, eu tô me mudando daqui de Sioux City, Iowa, para Fort Myers, na Flórida. E eu vou fazer uma viagem que vai ser de 3 dias, porque dá 24 horas de trânsito até lá. Então eu vou viajar 8 horas, vou parar em Nashville, no Tennessee. Depois no outro dia eu vou viajar mais 8 horas, vou parar em Atlanta, na Georgia. E no último dia eu viajo mais 8 horas e paro em Fort Myers, na Flórida, chegando ao meu destino. Então vou fazer uma série com 3 episódios que vai se chamar Atravessando o Zewa, onde eu vou mostrar tudo o que acontecer na viagem, eu vou mostrar paisagens interessantes. Só que eu não quero que seja apenas uma viagem para mostrar os Estados Unidos, eu acho que tem muitas pessoas que fazem isso já. O intuito de eu ter voltado a postar o tipo de conteúdo aqui no YouTube é porque o YouTube ele me permite ter profundidade. As outras redes sociais são redes sociais que têm um attention span das pessoas extremamente rápido, são 3 segundos, 10 segundos. Então, eu quero passar um pouco mais de profundidade. Eu acabei de me formar em psicologia e análise comportamental aqui na minha faculdade. Então, durante esses vlogs, eu quero ir conectando coisas que acontecem na viagem, contando histórias de coisas que aconteceram na minha vida e linkando isso a conhecimentos da psicologia, a processos cognitivos que me ajudaram a passar por todas as fases. Só que eu também quero usar isso aqui como diário pessoal, onde eu vou ter gravado, filmado e acompanhado partes da minha vida. Então quero usar muito isso aqui como diário pessoal. E também treinar muito a minha comunicação, treinar minhas output skills, como que eu converso, como que eu consigo ensinar aquilo que eu aprendi, como que eu consigo explicar para as pessoas como é que funciona a vida aqui nos Estados Unidos, mas de uma forma que adicione valor na vida delas, seja onde elas estiverem, seja que estiverem no Brasil, seja que estiverem aqui também. Porque eu não gosto de coisa rasa. E eu estive me aventurando ultimamente na produção de conteúdo, só que eu nunca conseguia ser profundo. Eu tive experiências postando conteúdo para o Instagram, só que em relação à psicologia, no caso, só que por questões pessoais eu parei. Mas aqueles conteúdos eles estavam dando certo, só que é a mesma coisa. Eu tinha 1 minuto para falar, ou nem isso. Então, essas plataformas elas não me permitem ter a profundidade que eu gostaria de ter. A profundidade que eu estou buscando agora, produzindo conteúdo para o YouTube, de uma maneira mais descontraída, de uma maneira de igual para igual, onde todo mundo possa entender, explicar conteúdo científico de uma forma mais fácil, que seja bom para a leitura e para o aproveitamento de todo mundo, no caso, né? Mas só para vocês darem uma olhada aqui, a casa está uma bagunça, pelo amor de Deus. Olha só, mudança é isso aí, né, gente? Então eu tô terminando de arrumar tudo aqui. Amanhã de manhã eu vou pegar a estrada, que o banheiro dos guri, veja lá. Amanhã de manhã eu vou pegar a estrada, vou sair 8 ou 9 da manhã, abastecer o carro e foi. Arrumar tudo aqui, que a casa tá uma bagunça, e acredito que eu só volto a gravar de novo amanhã de manhã. Então corta o take aí. Bom dia, são 6h50 da manhã, vou tomar um banho agora e terminar de carregar as coisas no carro, fechar a casa toda aí. Partiu Nashville. Aí ó, quase tudo pronto. E às vezes é isso aí que a gente precisa na vida, botar a vida inteira dentro de umas malas e uma sacola e partir. A mudança só acontece a partir do atrito. E o dia tá bonito hoje, a temperatura tá boa, tô no fit do CJ. Ó, vamos. É isso aí então, rapaziada. Precisa sair. Eu e o velho, como é que é o nome dele? O Banguela, pai, o filho da noite. Aí, ó. Vamos que vamos tomar um café com o Bernardo agora. Depois pegar a estrada. Paradinha no café pra dizer tchau pro Best Friends Forever, né, pai? Manda uma mensagem. Tá ligado? Dá uma mensagem aí.
Tive que parar aqui no posto porque a natureza chamou, não tive o que fazer. Ai, vamos seguir viagem! Atualização. Paramos aqui, parei aqui em Kansas City agora. A temperatura tá bem boa. Dirigi mais ou menos 4 horas até agora. Parei porque tive que ir no banheiro mais uma vez. E vou abastecer o carro agora também. O que mais? E eu preciso comer. $30 de gasolina. Vamos completar da metade até o final. Entrando aqui no mercado agora, porque já estava perto do posto de gasolina, no caso. Eu vou escolher alguma coisa para comer. Let me get the orange chicken and sesame chicken. Aqui eles têm uma área separada do mercado, onde tu pega a comida ali. Eu peguei num japonês, só frango frito e arroz. Aqui de volta, energéticozinha. Segue viagem. Então aproveitar que eu tô pegando a estrada aqui agora e vou contar um pouco de como foi o meu processo para vir para cá, para os Estados Unidos, e o porquê que eu escolhi estudar psicologia. Então tudo começou lá por volta de 2019, eu tinha começado a faculdade de agronomia na UPF do Passo Fundo, e honestamente não era o que eu queria. Então aquele ano para mim eu digo que foi um ano mais de virada de chave, por conta do quanto que eu estava indo numa direção que não estava certo. Eu simplesmente fazia muita festa, eu vivia muito alto. Eu era um cara que tinha sido atleta quase minha vida toda. Eu sempre joguei futsal, sempre joguei futebol, aí me interessei pela academia depois. E aí comecei a faculdade ali, e faculdade no Brasil sabe como é que é, bastante festa. E não digo que eu não faço hoje em dia, tipo, eu faço festa, só que com uma perspectiva totalmente diferente do que era lá atrás, sabe? Com uma frequência muito menor também do que era lá atrás. Tudo muito mais moderado e aproveitando tipo, coisas melhores, ao invés de estar sempre em qualquer futilidade de estar indo e enchendo a cara. Então eu bebia quarta-feira, eu bebia quinta-feira, eu bebia sexta, eu bebia sábado, às vezes eu bebia domingo. Essa estava sendo a minha realidade. E eu não necessariamente estava me sentindo bem com aquilo, sabe? Então, quando estava chegando mais perto do final do ano, eu estava me encontrando um pouco, não digo depressivo, mas estava bem perdido. Tava meio deprimido porque minha vida não tinha norte. Minha vida não tinha muito norte. O meu norte era as baladas, eu estava envolvido na Atlética, eu era promotor de uma festa lá também, então estava só virando nisso e não passava disso aí. Aí eu ganhei peso, fisicamente estava ruim, a pele não estava tão boa, a clareza de pensamento era horrível, não tinha ideia, não tinha vontade. Um cara com 19 anos, sem energia para fazer coisa, chegava em casa e não sabia o que fazer, que só assistia TV. Então, obviamente algo ali não estava certo e algo ali deveria ser mudado. Então eu parei de fazer a faculdade, eu conversei com meus pais, voltei para casa, eu comecei a trabalhar na lavoura com meu pai e eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? Eu sabia que eu queria fazer algo que era relacionado com o futebol. Eu queria fazer algo relacionado ao esporte, porque o futebol era a única coisa que brilhava assim meus olhos ainda um pouco mais, que me dava uma direção e que me dava mais vontade de ir para cima, de atuar, de fazer tudo. Então, eu lembrei que existiam essas oportunidades aqui nos Estados Unidos de você juntar os estudos com o esporte, com bolsas esportivas nas faculdades, onde eu ia conseguir educação
que é algo que eu sempre soube que era importante e que eu não ia deixar de ir atrás. Mas também eu ia ter a experiência do esporte, eu ia ter algo que me desafiasse, algo que me mantesse nos limites das minhas habilidades. Então eu apresentei um plano para os meus pais. Eu falei, eu quero ir para os Estados Unidos com bolsa esportiva nas universidades lá. Eu preciso desse tempo aqui para estudar inglês, porque eu não sabia nada. Porque o que eu precisava para vir para cá, no caso, era uma prova do TOEFL, que é uma prova internacional de inglês, a mais validada que existe, e um vídeo de melhores momentos. Então o vídeo de melhores momentos, muito dele já estava feito por conta de jogos meus gravados de tempos anteriores. Mas a prova do TOEFL eu não tinha, né? Então eu tive que começar a estudar inglês. E eu fiz um combinado com meu pai, falei, tudo bem pelo senhor se eu ajudar de manhã sempre na lavoura e de tarde eu ficar livre para poder estudar e treinar. E ele falou que por ele, beleza, né? Até porque de manhã era onde a maior parte dos serviços eram feitos, né? O grosso, assim, digamos. Então essa foi minha vida, e isso foi até durante o Covid. Por isso que eu digo que o Covid em si, ele não me atrapalhou muito em relação a, comparado com outras pessoas que tiveram que realmente parar tudo que eles estavam fazendo, ou parar de ir na escola, parar de trabalhar, porque na lavoura nada parou por conta do Covid, e estudar inglês eu estudava em casa, e treinar eu treinava no campo sozinho, ou com 2 amigos, ou com o treinador, algo assim. E essa foi minha vida por muito tempo, em preparação, né? E mais o tempo, assim, né? Mais o tempo em relação a isso, para chegar até aqui. Então eu estudei inglês por 8 meses, e aí eu já falei, vou fazer o TOEFL agora. Eu não acho que eu estava totalmente preparado, mas eu tinha que fazer porque eu falava, vamos ver. E eu queria tirar 70, lá é uma prova que vale 120, e eu tirei 63, eu acho. Fiquei ali alguns pontinhos atrás do que eu queria tirar, mas eu falei, cara, agora eu vou tentar com essa nota mesmo aqui que eu tenho, e azar. Então no mês de novembro de 2020, eu comecei a mandar e-mails para as universidades aqui dos Estados Unidos. Eu passei o mês todo mandando e-mails com o meu highlight vídeo, né, com o meu vídeo jogando bola, e com a minha nota do TOEFL, me apresentava, o Arthur, tal, essa é a minha posição, procurando por uma oportunidade aí na tua universidade. E cada e-mail eu editava ele um pouco para ser um pouco mais pessoal com o treinador específico daquela universidade. Então eu mencionava o nome da universidade, as cores da universidade, alguma coisa sobre o programa deles, para deixar um pouquinho mais pessoal. E então eu mandei mais de 200 e-mails para os treinadores, e desses 200 e-mails eu recebi 12 propostas de bolsa de estudos. Algumas eram ruins, algumas eram médias e algumas eram boas. E aí eu escolhi a Briar Cliff, que tinha um amigo meu ali de Sananduva, inclusive, que já estava aqui na Briar Cliff. Eu pensei então no início, que o início é o mais difícil de tudo, né? Ainda mais uma mudança de país. Eu acho que ele vai poder me ajudar, e tinha bastante brasileiro no time, então eu acho que me senti mais confortável aceitando a proposta da Briar Cliff. Então eu aceitei. E o porquê que eu escolhi fazer psicologia foi porque, para mim sair daquele cara que eu era em 2019 e me tornar a pessoa capaz de ter conseguido uma bolsa de estudos aqui nos Estados Unidos de aproximadamente 45 mil dólares, 40 mil dólares, algo assim, muita coisa sobre mim teve que mudar. E como que você muda quem você é? Com conhecimento, com autoconhecimento. Então foi ali que eu comecei a entrar em contato com a neurociência, com técnicas terapêuticas, com muito mais com autoconhecimento e com a psicologia. Então, o professor Pedro Calabres foi um grande mentor para mim. Livros que eu li, como
Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, eles fizeram ficar apaixonado pela psicologia, pela mudança de comportamento, pelo estudo do comportamento humano, pelo como que a gente se relaciona com o ambiente, qual que é a relação cérebro-mente, comportamento e ambiente, né? E como que o cérebro que me intrigou primeiro, sabe? Como que meu cérebro reage e o que eu posso fazer de um ponto de vista neurocientífico, o que esses hábitos que a gente tem, o que o comportamento que eu estou fazendo agora causa no meu cérebro. Então tudo isso eu comecei a questionar. E aí eu notei que uma mudança drástica de ambiente era necessária. Então eu fui me afastando, eu fui parando de fazer festa, eu deixei de tomar álcool por muito tempo. Então fui deixando de frequentar ambientes, né, que deixavam certos comportamentos mais prováveis de acontecer, que não se ligavam com o meu objetivo final. Qual que era o meu objetivo final? Era estar super bem preparado fisicamente, estar falando inglês e estar preparado para vir para cá, entendeu? E para fazer isso é uma coisa que leva tempo. O inglês ele leva tempo para aprender, para até entrar mesmo no teu cérebro, né? A linguagem em si se tornar algo automático. Então eu comecei aos poucos, estudava um pouquinho, depois fui aprimorando, estudava 2 horas por dia, e daí em diante, depois comecei a ter aulas conversando com nativos e assim por diante. Mas aí que eu comecei a notar o poder do ambiente quando se trata da mudança de comportamento, porque pensa comigo, neurônios são disparados através de estímulos sensoriais. O que são estímulos sensoriais? Audição, tato, olfato, visão, esses são estímulos sensoriais. Então o ambiente ele te afeta de uma maneira inteira. Você tem 80 bilhões de neurônios no teu cérebro, e todos eles estão trabalhando isso, que você usa 10% do teu cérebro, isso aí é mentira, da tua capacidade cerebral, isso aí é mentira. O cérebro ele funciona de uma maneira, grande parte dele é automática, inclusive com coisas que você não controla. Toda a informação que está entrando agora, por exemplo, o que eu estou pensando para falar, tudo que está em roda aqui, o barulho do caminhão, a visão, a temperatura do meu carro, a gasolina, tudo isso aqui é informação que eu estou processando para ter uma tomada de decisão para engajar no melhor comportamento aqui no ambiente que eu estou, entendeu? Então se eu tiver que frear, eu freio, se tiver que acelerar, eu acelero, se tiver que parar, eu paro, entendeu? Se tiver que virar, eu viro, se tiver que virar para o outro lado, eu viro, e ao mesmo tempo eu estou falando. Então tudo que está ao nosso redor ele vai nos influenciando de certa maneira. Os neurônios são disparados através de estímulos sensoriais. Isso aí, só explicando isso aí, você já entende o poder do que tu consome para se tornar quem tu quer se tornar. Então existem maneiras de você regular ou micro-regular o teu ambiente para deixar certos comportamentos mais prováveis de acontecer. Uma coisa que me chamou muita atenção, estudando na psicologia, foi uma coisa chamada de estratégias estratégias antecedentes, antecedent strategies, ou comportamento antecessor, que é um comportamento que você se engaja, que vai aumentar ou diminuir a probabilidade do comportamento alvo acontecer. Por exemplo, você quer começar a ir na academia às 7 da manhã, mas você sempre tem preguiça de levantar e tudo mais, e botar a roupa. O fato de você, na noite anterior, pegar a roupa que tu vai treinar na academia e deixar ela separada, você vai pegar o teu calção, ou calça, ou legging, se tu for mulher ou qualquer coisa, camisa, meia, tênis, você vai deixar do lado da tua cama. E assim que quando despertar o despertador, que tu abrir o olho, tu vai ver a roupa que está ali. O estímulo que é a roupa da academia vai deixar o comportamento de você ir na academia mais provável de acontecer. Arthur, isso significa que eu vou fazer automático? Não. Vai exigir uma quantidade de esforço, mas quando se trata de comportamento, a gente sempre trabalha com probabilidades, né? Então, para melhorar a minha alimentação, a maior probabilidade de eu não comer chocolate é se eu não tenha ele em casa. Então, a estratégia antecessora
do comportamento-alvo, que é eu não comer chocolates, é quando eu for no mercado, eu evito de comprar o chocolate. Para mim ir na academia, eu deixava a roupa pronta ali do lado, para aumentar a probabilidade de que eu ia ir na academia às 6 da manhã, 7 da manhã. E assim por diante, entendeu? Porque muitas das coisas que a gente faz, tipo, tem muita coisa que é precursora do que nós vamos fazer. Por exemplo, se tem um amigo que você sempre bebe junto com ele, o estímulo que é você ver esse amigo vai trazer a vontade de beber e tudo mais, e assim por diante. Então, para você atingir o comportamento-alvo que é não beber, é diminuir as vezes que você vê aquele amigo ou diminuir as vezes que você vai em algum lugar. Então é isso aí, comportamentos antecessores que aumentam ou diminuem a probabilidade do comportamento-alvo acontecer. Existe muita influência genética também no nosso comportamento. Então eu não acredito na frase você pode ser quem você quiser ser. Eu acho que essa frase ela não é verdade. Você pode ser o melhor que você nasceu para ser. Frase famosa do Mário Sérgio Cortella. Dê o melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores de dar o seu melhor ainda, ou dar ainda melhor. Então, tudo existe um limite. Só que a única opção nossa de fazer as coisas dar certo ou não é dar o nosso melhor naquilo que você está fazendo, da maneira que você pode dar o teu melhor. Seja, você quer começar a ler, se o teu melhor é começar com 5 minutos de leitura e fazer uma exposição gradual e aos poucos ir aumentando e se acostumar com o hábito, que assim seja. O meu melhor hoje é 2 páginas. O meu melhor amanhã vai ser 2,5, entendeu? Então existem estratégias que você pode ir aplicando para chegar ao mais próximo de se tornar a pessoa que você quer se tornar. E ao longo do meu caminho foi o que eu fui fazendo, com tudo. Eu mudei totalmente quem eu era. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, sou uma pessoa muito mais realizada, sou uma pessoa que tô formado. Hoje eu tô formado aqui numa universidade dos Estados Unidos. Eu era o capitão da minha equipe, eu ganhei prêmios de atleta mais inspirador do ano, campeão de caráter, trabalhei em vários trabalhos, como eu já mencionei antes, e tudo isso aí foi por pequenas mudanças que foram se acumulando para mim chegar num indivíduo que hoje tem repertório comportamental suficiente para chegar ainda mais longe. E de novo, eu não sou perfeito, tem muita coisa que eu faço que talvez não é de acordo com o cara que eu ainda vou me tornar, mas aos poucos eu vou melhorando. Comece e depois melhore. Frase clichê, mas é a realidade, comece e depois melhore. Então foi por isso que eu escolhi a psicologia e foi assim que eu acabei vindo aqui para os Estados Unidos. Não teve atalhos, só teve pensamentos, teve ideia, teve vontade, teve criatividade, teve planejamento, né? Você tem que planejar os seus objetivos. A maneira que eu fiz foi a seguinte: objetivo final, estar bem preparado fisicamente e ir para os Estados Unidos, né? Ter inglês, ter preparo físico e conseguir vir para cá. Esse é o objetivo final. Qual que era a minha meta? Qual que era a minha meta? Em 3 meses ter melhorado muito meu inglês. Em 3 meses ter melhorado muito meu inglês e já tivesse com um vídeo do highlight pronto. Beleza. Antes disso, o que eu posso fazer hoje? O que tá dentro do meu poder hoje? O que tá dentro das minhas forças hoje? Para chegar mais próximo da pessoa que eu quero ser no futuro, ou desse cara que está falando inglês, que está bem preparado fisicamente, que conseguiu a bolsa. O que eu faço hoje? O que eu faço agora, hoje? Entendeu? Eu posso ali estudar 20 minutos de inglês, esses 20 minutos vão me deixar mais próximos de estar fluente, por exemplo. Entendeu? Outras cognições que ajudam você a engajar no comportamento que seja
alinhado com seus valores? Por exemplo, esse comportamento que eu estou prestes a engajar, ele me deixa mais próximo? Esse comportamento que eu estou prestes a engajar, ele me deixa mais próximo ou mais longe da pessoa que eu quero ser no futuro? Então isso aí ele já vai te dar uma ideia melhor a qual direção seguir. E se o comportamento que você está prestes a engajar está mais alinhado com os seus valores ou não. Entendeu? Então a psicologia, ela me trouxe todo esse conhecimento e eu fui aplicando na minha vida para cada vez mais me tornar a pessoa que quero me tornar. E outra coisa, digo de novo, tem muito chão para rolar. Isso aqui é apenas um começo para mim. Tem muita coisa para acontecer. É aquela velha frase: feliz por onde cheguei, mas com muito mais sede da onde eu quero chegar, né? Satisfeito da onde eu tô, mas ainda querendo mais. Então eu espero que algum desses processos cognitivos que eu acabei de explicar, alguma dessas estratégias de atingir o objetivo, de mudança de comportamento, façam sentido na vida de vocês, mas que sejam aplicáveis, tá? E se alguém tem alguma dúvida, por favor, pode comentar aí no vídeo. Eu vou estar mais que feliz de estar respondendo, e dúvidas sobre qualquer coisa, dica, o que precisar. Tá bueno, gente? Agora eu vou meter direção. Agora eu vou seguir dirigindo aqui, que eu tenho mais, acho que 6 horas de estrada até que eu chegue em Nashville. Eu me planejei todo errado, eu achei que era 8 horas até Nashville. Eu botei no Maps ali, assim, que eu tava prestes a sair de Sioux City. E aí apareceu 11 horas e 58 minutos. Eu falei, god damn, boy. Então vou demorar um pouquinho mais para chegar lá, mas eu tô animado para chegar lá. A cidade é a capital do country music. Tem a Broadway Road, que eu tô bem animado para conhecer também. Então assim que eu chegar lá, vou tomar um banho, me ajeitar e sair. E enfim, vou ir mostrando para vocês. Valeu? Valeu! Currently stopped on parei outra vez em St. Louis, posto qualquer aqui, num posto de procedência duvidosa, pra ser bem sincero, e só pra ir no banheiro, na verdade. Agora eu tenho mais 5 horas de viagem pra fazer. Vamos que vamos, já fiz 7 horas de viagem. É longe esse lugar, viu? Vou dizer pra vocês. Depois tem mais ou menos mais 12 horas de viagem até a Flórida, Fort Myers. Então é isso. Então, rapaziada, infelizmente eu cometi um erro. No final da minha viagem eu tava começando a ficar sem espaço no meu celular. E geralmente eu tenho o backup das fotos no Google Fotos, e ele faz todo o backup sozinho. Então quando eu tava ficando sem espaço, eu olhei no Google Fotos, eu vi que os vídeos que eu tinha gravado da viagem, eles estavam lá, então eu pensei que o backup já tinha sido feito. Mas acontece que não tinha sido feito. Eu tava no final da viagem já, no último dia, cansado, então eu meio que excluí os primeiros 2 dias da viagem, quase, de vídeos ali. E eu segui gravando. Só que como eu deletei aqueles vídeos, não deu tempo de fazer o backup no Google Fotos. E acontece então que
eu perdi os vídeos da noite desse primeiro dia, e eu perdi os vídeos do segundo dia, que para mim tinha sido um dos dias mais legais, onde eu passei pelas paisagens mais legais em Atlanta, conheci o Correria, um barbeiro brasileiro que é famoso ali, eu saí lá à noite, eu tinha feito um vídeo de um treino, enfim, tinha várias coisas. Eu ainda tenho o terceiro dia da viagem, então vai sair mais um episódio, eu vou ver o que eu tenho desse segundo dia para fazer o episódio, mas enfim, eu vou contar para vocês o que aconteceu na noite após esse último vídeo da ponte aí que vocês viram. Então eu segui dirigindo meu carro e começou a anoitecer. E como eu falei para vocês, eu tinha feito um erro de planejamento, que errei por 4 horas simplesmente. Era para mim ter estado em Nashville naquela noite, só que eu não consegui chegar lá. Já começou a escurecer, 8h30, 9 horas da noite, e faltavam ainda 2 horas e meia para eu chegar lá. Eu já estava com 12 horas de viagem, 9 horas de estrada, 10 horas de estrada na verdade. Então eu comecei, e meu carro, ele tá um pouco velho, o motor começou a querer esquentar. E eu comecei a passar por uns lugares muito, muito duvidosos. Passei por 2 cidades abandonadas, basicamente, porque o Maps me mandou por umas estradas alternativas e tava muito escuro, não tinha uma luz. Passei por uma ponte super estreita, então eu comecei a ficar um pouco preocupado, especialmente porque meu carro, a temperatura estava esquentando. Então eu decidi procurar um hotel e parar em algum hotel. E cara, por sorte eu achei uma cidade que chamava Paducah, no Kentucky, e eu parei lá, achei um hotel bem bom. Então eu fiquei lá, eu entrei no quarto de hotel, o quarto de hotel era bem bom. Eu tinha gravado tudo isso, mas eu não consegui. Foi um dos vídeos que eu perdi, infelizmente. Então eu acho que faz parte do processo. Na verdade eu fiquei muito triste quando vi que eu tinha perdido os vídeos, mas como é a primeira vez que eu tô fazendo vlog, eu acho que foi uma lição para mim aprender aonde salvar os vídeos, aonde fazer o backup, quanto tempo que demora para fazer o backup, para mim cuidar, para liberar espaço do celular e manter os vídeos salvos em algum lugar para mim poder editar eles. Eu consegui salvar esse primeiro dia da viagem, porque quando eu cheguei no Kentucky, eu comecei a fazer a edição do primeiro dia da viagem, no CapCut, e aí salvou esses vídeos aí, então eu consegui salvar o primeiro dia, e eu tenho boa parte do terceiro dia, que vai dar para fazer mais um vídeo, mas o segundo dia ele foi quase perdido, infelizmente. Então foi isso que aconteceu naquela noite. Aí eu parei, chequei o meu nível de água, óleo, tudo, estava tudo certo. Então parei por lá, fui dormir tranquilo. Acordei no outro dia, tomei um banho, café e segui viagem. Mas eu vou deixar o resto das conversas, o resto dos ensinamentos para o próximo vídeo, né? Eu vou tocar em outros assuntos, eu vou tocar no assunto da questão do trabalho aqui nos Estados Unidos, e um pouco mais. Eu vou ver aonde ficou algumas lacunas e eu vou completar essas lacunas fazendo vídeos agora. Como vocês podem ver, eu já estou aqui na Flórida, deixa eu mostrar. Olha que bonito. Olha só que bonito esse paraíso aqui. É aqui que eu vou morar por um mês. E depois eu vou me mudar para um AP, mas não vai ser menos bonito. Aqui a temperatura é sempre boa, mas tá um clima bem chuvoso ultimamente. Mas é isso aí, galera. Agradeço aí a audiência, quem conseguiu assistir o vídeo todo, quem ficou até o final aí do vídeo. Como eu falei, é um projeto novo que eu tô começando agora. E eu vou levar ele para frente, vou começar a produzir vídeos pro YouTube, porque eu gosto mesmo de ter a profundidade, de poder conversar mais, de poder falar mais, que vocês me conheçam mais também, e que assim fique essa troca bem legal, tendo a chance de ter essa profundidade de conhecimento, de aprendizado, de troca de informação, e tudo mais. Então, muito obrigado se você ficou até aqui. Obviamente se inscreve no canal aí se tu puder dar uma força, curta o vídeo, e porque meus vídeos vão ser mais ou menos desse estilo assim, formal e informal, e mostrando um pouco do lifestyle também, tá bom? Então muito obrigado a vocês aí e até uma próxima.